A paz do Senhor Jesus a todos. Quantos estão felizes com o Senhor? Aleluia, Jesus. Então, só para aproveitar que os irmãos estão em pé, se quem puder abrir sua Bíblia em Eclesiastes 3, nós vamos estar lendo de 1 a 8. Amém. Glória a Deus. Então eu vou ler por aqui, que eu já fiz minha colinha grande, que eu não enxergo muito bem. Então a palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de ganhar e tempo de deixar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui. Glória a Deus. Que o Senhor possa estar usando a minha vida para falar com a sua igreja, irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Então, hoje eu queria meditar com os irmãos, e o tema dessa meditação seria, o tempo de nossas vidas versus o nosso tempo para Deus. Amém? Acredita-se que o tempo começou a ser contado por volta do ano 5000, lá atrás. Então, 95% das pessoas do mundo, elas se preocupam em demasia com o tempo. Então, literalmente, hoje a gente pode afirmar, sem medo de errar, que o homem moderno, ele é escravo do tempo. Amém? O tempo nos ajuda em tudo, durante todo o dia. Ele nos fornece possibilidade de não chegar atrasado no trabalho, na escola, numa consulta, num encontro, enfim. Ele também nos mostra a idade de certas coisas, de certas pessoas, objetos, de cidade. E nos mostra se estamos atrasados, ou se nós estamos antecipados, ou se ainda temos alguns minutos. O tempo conta as horas, os minutos, os segundos para todos nós. Então não é exagero afirmar, novamente, que o mundo, que as pessoas, elas sem perceber estão se tornando ou vão se tornar escravos do tempo em algum momento da sua vida. A humanidade está trabalhando de uma forma tão acelerada que ela não tem mais tempo para a família. O pai sai cedo e o filho está dormindo. O pai volta, o filho continua dormindo. E ele não tem tempo. O que ele vai fazer? Ele precisa ganhar o pão de cada dia. Então isso é uma coisa muito triste também de fazer. Então o pai não tem tempo para o lazer, a família não tem tempo para o lazer. Hoje em dia, nós vemos uma corrida pelo tempo, a fim de ocupar as pessoas com um monte de atividade. Então as pessoas, elas querem ocupar seu tempo, assim, não pode sobrar tempo nenhum. Elas ficam atrás de fazer um monte de coisa. Às vezes tem criança pequenininha e eu fico olhando assim, observando, adoro observar. Aquelas menininhas de 5, 6 anos, então de manhã vai para a escolinha, aí depois toma banho, à tarde a mãe corre para a natação, e mais tarde ainda ela vai fazer balé e tal, e chega à noite, ao invés da mãe curtir, né, a companhia da criança, ela desmaiou, porque não tem tempo, está cansada, ela vai dormir. Então a mãe, além de tudo que ela faz com o tempo dela, ela ainda sufoca o tempo da filha, achando que não, eu tenho que preparar a minha filha. Eu nunca entendi para quê, mas tem que preparar. Amém? Então, na verdade, assim, a gente trabalha numa escala, segunda a sexta-feira, uma pessoa normal, ela trabalha uma média de 8 horas por dia, segunda a sexta. Depois nós temos, então, 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, 3 horas no trânsito, porque isso todo mundo pega. Fazendo essa conta, numa média, sobra para nós 5 horas de tempo, irmãos, só 5 horas das 24. Essas 5 horas para a gente dividir entre os nossos amigos, entre os nossos parentes, entre a faculdade, o Facebook,
o computador, o celular, o jogo de futebol, os compromissos sociais, entre aspas, aniversário, jantar, almoço, casamento, cinema, teatro e WhatsApp. Só 5 horas. Aí fechou as 24 horas. Irmã, e aí? E aí não sobrou tempo para Deus. A gente fechou com as coisas que a gente precisa fazer e não separou nenhum tempinho para o Senhor. A nossa vida espiritual, ela está gritando de sede. Na verdade, ela está gritando muito alto, ela está chorando, ela está com sede de conhecimento, ela está com sede do Senhor, ela está com sede da palavra. E nós não temos tido tempo suficiente para nos dedicar a essa vida espiritual. O Senhor do universo é o dono de tudo. Ele nos tem chamado, tem mandado recado para nós, tem nos apontado a necessidade de nos entregarmos mais a Ele e nos falta tempo. Eu conheci uma pessoa que ele trabalhou para a vida assim, de fazer coisas boas para a humanidade. E tinha uma casa de repouso, uma casa onde ele acolhe crianças e acolhe também pessoas normais, assim, adultos, né? E ele disse para mim que ele sempre convidou as pessoas, os amigos dele, para fazer parte desse trabalho, para ajudar, dedicar algum tempo nessa obra. E ele falou que a maioria das pessoas sempre respondia assim: eu não tenho tempo, deixa eu ficar mais velho que eu vou lá te ajudar. E foi passando. Hoje ele me disse com tristeza e lágrimas nos olhos que essas pessoas com quem ele falou durante toda a juventude, durante toda a vida, já estão velhinhos, já precisando ir lá para a casa dele. E ele fica olhando assim. E eu também com lágrimas nos olhos, sentindo essa culpa, porque também não separei tempo para ajudar essas pessoas, para ajudar ninguém. A gente vive tão correndo, tão ocupado, que quando você encontra assim um vizinho, que você vai olhar lá na esquina, lá vem a irmã Fátima, você já foge, porque sabe que ela fala muito, e você não tem tempo de ficar ouvindo. É assim que a gente faz. Irmãos, em Eclesiastes 12:1 diz assim: lembra-te dos teus criados dos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegam os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Quando nós estamos numa situação ou num lugar confortável e nos sentimos felizes, nós chegamos a pensar assim: todo mundo já falou essa frase, o tempo podia parar aqui, eu estou tão feliz. E é normal, porque nós estamos num lugar bom, nós estamos com uma pessoa boa, nós estamos vivendo um momento muito agradável, é normal que a gente quisesse que o tempo parasse. Diferente de quando nós estamos cultuando ao Senhor. E passa um pouco do horário, nós sabemos, todos sabemos que vem trazer a palavra aqui na frente, que você tem um limite de horário até 9 horas, lá em Barueri, 9h15, no máximo, pastor Adriano, nunca tome mais que isso. Ele é muito rígido nesse ponto. Então nós sabemos do horário. Só que às vezes a empolgação é tanta. Quando a gente começa a falar de Jesus, quando a gente começa a falar do que Jesus fez na nossa vida, é tão bom, é tão gostoso que você se empolga e começa a falar e não consegue parar. Só que quem está aí sentado começa a pensar, o inimigo vem no ouvido e fala assim: a pessoa, para que tem um relógio lá na cara dessa mulher? Ela não se... Meu Deus, já está dando a hora, dá uma disfarçadinha de abrir a bolsa, aperta o celular só para ver a hora, porque a gente não usa mais relógio, mas assim, só para ver. A pessoa não se toca que já acabou o tempo. Novamente a gente peca dentro da casa de Deus simplesmente por causa do tempo. E hoje eu quero meditar com os irmãos, com a igreja, sobre esse tema, o tempo versus nossa dedicação na obra de Deus, o tempo versus a nossa comunhão com Deus e o tempo versus a nossa vida de consagração com o Senhor. A palavra do Senhor diz que existe um tempo para tudo. O nascimento do nosso filho, nasce o nosso filho, e depois de alguns poucos anos, nós não podemos desejar que ele cresça e comece a nos ajudar, a nos servir, a ser responsável. Esse processo leva um tempo de normalmente 15 a 20 anos. E se não estiver na presença do Senhor, 40 ou 50. Porque se a pessoa nasceu na casa de Deus, vai ter lá uma boa educação, vai estar, recebendo os ensinamentos de Deus, vai ser uma pessoa útil, enfim. Agora, se estiver fora, às vezes, eu conheço pessoas de 40 anos, 45, que moram lá com o pai e com a mãe, e está lá com aquela vida, e esperando a morte chegar, e não faz nada, enfim, está todo torto. Eu conheço gente assim. E o tempo vai passando. 50, e a mãe morre, e ele fica na casa, 60, e amém. É isso daí, simples. A perda de um ente querido não é prudente para nós, para qualquer pessoa, que fica se lamentando por muito tempo. Né? Você
perdeu alguém querido, você vai chorar 1, 2, 3 dias. Mas quando a coisa começa a tomar rumo de 2 meses, 3 meses, já começa a encaminhar assim para a depressão. Isso não é saudável, a gente ficar com esse tempo lamentando. O término de uma relação também não é saudável, nem aceitável para a nossa vida, que a gente fica se lamentando ou maldizendo do porquê que aquilo não deu certo. O que a gente precisa pôr na cabeça, o que nós precisamos aceitar é assim: nós crentes, nós evangélicos, nós servos, é que se alguma coisa não deu certo, se aquela relação não deu certo, é uma bênção, irmãos. Na hora a gente pensa que é horrível, mas depois você vai ver que é uma bênção de Deus. Muitas vezes o Senhor está querendo. Esses tempos atrás eu estava falando com uma pessoa lá de Barueri, né, que me contou a vida tal, e eu falei: minha filha, ore bastante. Ora, mas irmã, por quê? Eu falei: eu não posso falar o que você tem para fazer na sua vida, isso eu não posso falar. Mas Deus pode falar com você. O que eu sinto no coração é que Deus quer te abençoar e você não está deixando. Está insistindo numa relação diferente, uma relação que o Senhor não aprova, uma relação que não está dentro da palavra. Então ora para Ele. Aproveita enquanto você tem uma coisa muito preciosa, você ainda tem tempo. Aproveita enquanto você ainda é jovem. Aproveita enquanto você ainda tem saúde para orar, para pedir para o Senhor falar com você. E conversando com ela, Deus queira, depois em particular eu também oro para que ela realmente comece a pedir para Deus isso, que dê sabedoria, né, pra gente. Isso não é só de namorado, talvez um trabalho. Nossa, era tão bom aquele trabalho, bispa, eu ganhava tão bem. Tudo bem, mas você não podia vir na casa do Senhor? Que bem é esse que te faz isso? Como é que alguma coisa que te afasta da presença de Deus pode te fazer bem? Isso não. Então tem que perder mesmo o emprego, e graças a Deus, tomara que perca mesmo. Desculpa. Quando a gente planta, irmãos, um pé de figo, por exemplo, o figo demora 2 anos para nascer, o abacate 3, o caqui 4, a jaca 5. Até a galinha, de repente, se você está muito de mau humor, fala: você quer saber de uma coisa? Eu vou vender tudo que tem e vou criar galinha, bispo. Isso você vai demorar um tempo, você vai comprar lá as galinhas, até que ela bota o ovo e choca lá os pintinhos. É 21 dias, querido. Leva tempo. Não é assim largado. Né? Eu vou sair daqui, vou esquecer de tudo e vou criar galinha, vou sair vendendo os pintinhos. Não, não. Depois vai crescer esses 21 dias, até virar um franguinho, um galo e tal. Você vai separar o galo, enfim. Não que eu estudei isso, mas eu vim do sítio, eu entendo um pouquinho dessas coisas. Tudo leva tempo. Amém? Irmãos, temos trabalhado demais. Nós temos estado muito ocupado, muito ocupado. Cada um pense na sua vida. Em Gênesis 3,19, a palavra de Deus diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, nós temos sim que trabalhar, mas nós temos que ter sabedoria para administrar o nosso tempo. Eu comecei como corretora e quando eu comecei, eu trabalhava de domingo a domingo. Não queria perder nada de jeito nenhum. Imagina, se eu estou na casa do Senhor, aparece aquele clientão baludo, é um clientão milionário, e eu perco de atender. Olha a mentalidade da criatura. E um dia o Senhor me libertou disso. Já faz uns 2, 3 anos já. Decidi. Cheguei para o meu gerente e falei assim: a partir de hoje eu vou folgar aos domingos. Irmã, ganhando na loteria? Quase isso. Descobri que Jesus me sustenta. E o meu domingo vai ser do Senhor e acabou. Não venho mais domingo. E se aparecer o cliente, o Senhor vai abençoar outra pessoa. Mas eu, como evangélica, como serva, não trabalho mais domingo. E não trabalho mais mesmo, irmãos. Não trabalho mais. Domingo é o dia da minha família, é o dia do Senhor. A irmã vai passear, vai pro shopping, vai comprar. Não vou nada. Vou ficar lá, às vezes a gente fica rindo de besteira. Às vezes dá uma discutidinha, às vezes qualquer coisa. Mas domingo é dia da minha família, é dia de Jesus e eu não trabalho mais. Amém? Tá falando muito rápido? Às vezes eu penso que eu falo muito rápido, mas... Então, com relação ao tempo ainda, às vezes tem certas coisas que nós precisamos, assim, com uma urgência. Quando a gente precisa, assim, de uma bênção do Senhor, urgente. Como é que tem sido a nossa oração nesse caso? Eu preciso de uma bênção urgente. Geralmente, essa oração começa assim, ó. Nós já começamos a nossa oração pedindo a Deus que perdoe as nossas falhas. Senhor, perdoe as minhas falhas. E o passo seguinte é lembrar o Criador do universo. Nós vamos lembrar a Deus. Senhor, hoje é dia 30 e na segunda-feira eu tenho que pagar uma conta. Vão cortar a minha luz. Então, como se Deus não soubesse dessas coisas, né? Mas a gente cobra o Criador. Nós temos, assim, esse mau hábito. Jesus, eu vou marcar minha festa de noivado e eu tenho certeza que o Senhor é aquele que vai preparar um varão maravilhoso na minha vida.
Assim, colocando o Senhor contra a parede. As moçoilas começam a orar dessa maneira. Olha, meu Deus, o primeiro semestre já se foi, mas se o Senhor me ajudar e se apressar, eu posso me recuperar no segundo semestre. Pode até passar de ano, eu posso até emagrecer, eu posso até quitar essa dívida, eu posso até trocar meu carro. Sempre dessa maneira, assim, estranha, a gente costuma orar para Deus. O engenheiro da obra fala assim, ó, eu sei que o tempo é curto, mas o patrão prometeu um bônus especial. E se Deus quiser, nós vamos conseguir terminar isso daqui antes do prazo. Correndo também contra o tempo. Aí, voltando à questão do tempo para as bênçãos que nós queremos, nós precisamos ou achamos que Deus, que merecemos receber de Deus tudo aquilo que a gente está pedindo. Coloca isso na cabeça, baixa, vai lá e começa a orar para o Senhor. Aí vem o ponto número 1. Quanto do meu tempo eu tenho dedicado para a obra do Senhor? Se você pudesse colocar isso aí na sua caderneta, no seu papel, no seu celular, no seu bloco de notas, quanto no mês? Fui lá terça-feira orar junto com o bispo, fiquei lá 1h30 terça-feira. E no final do mês você soma tudo isso. Ou fazer a obra que tem sido, ou fazer a obra na casa de Deus tem sido um fardo pesado na sua vida. Tão pesado a ponto de você abrir espaço, abrir brecha para o inimigo chegar no seu ouvido, no seu coração e falar assim, irmão, está valendo a pena? E aí? Como é que é essa questão? Você não sai mais da igreja e a coisa só dá para trás? Aí, quanto a isso, irmãos, tem uma coisa muito importante, né, de falar. Talvez eu já tenha falado isso aqui uma vez, mas eu já ouvi as pessoas virarem e falar assim, irmã, você agora aí toda, né, de Deus, tal, e vai muito para a igreja e tal, não sei o quê, mas as coisas andam ruinzinha, né? Você está com esse carrinho velho, carrinho batido, tá? Aí eu olho para a pessoa, bispo, eu pego nas duas mãos e falo assim, meu amado, não põe Jesus nesse meio, não. Essa situação, esse deserto que eu estou vivendo, é só um acerto entre eu e o Senhor. É só uma colheita particular. Não põe o Senhor nisso. Porque muitas vezes, irmãos, a gente esquece, pensa assim, batizou, descia a água, agora é só milagre, é só alegria. E não caia nessa, não é verdade. Não é assim que funciona. O Senhor te perdoou, o Senhor te abençoou, vai abençoar e continuar sempre abençoando. Só que funciona assim, ó, você vai assim, plantando aqui, colhendo aqui, colhendo aqui. Não tem jeito. O que você está plantando agora, você vai colher no futuro, e o que você está colhendo agora, você plantou lá atrás. Você não pode esquecer do que você plantou lá atrás, senão Deus não seria justo. Amém? Afinal de contas, aí você pode pensar assim, irmã, mas afinal de contas eu dedico o que eu posso. Eu dedico uma boa parte do meu tempo, eu não posso fazer milagre. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha família. É verdade, você tem que cuidar. Mas quem faz milagres, queridos, é Jesus. Você não pode fazer nada. Você não pode acrescentar um mísero dia na sua vida. Você não pode fazer isso. Quem faz isso é o Senhor. Quem deu o seu carro bonitinho é o Senhor. Quem deu aquela casa, o sofá confortável, aquela televisão gigante, aquela comida maravilhosa que você tem na geladeira, é o Senhor Jesus. Então, se você não vier para a casa dele, não vier trabalhar na obra, não vier agradecer tudo isso, provavelmente você não vai ter isso por muito tempo. É assim que funciona. Né? Irmã, então é uma troca, eu tenho que vir para Deus. Não troca, você tem uma mente de Jesus. Eu estou falando assim em nome de Deus. Eu estou falando isso, você entenda, põe na sua cabeça. Não é troca, mas irmãos, você tem que vir para a casa do Senhor. Um dia como esse, nós temos aí por baixo umas 100 cadeiras aqui. Nenhum quarto está ocupado. Então não precisa ir muito longe para ver o que é que a pessoa tem escolhido. Né? Aquele sofá gostoso, quentinho. Não tem lareira, que a gente vive num país tropical, mas assim, aquele sofá com aquela mantinha nas pernas, uma hora dessa talvez estourando uma pipoca e assistindo lá o Netflix. Não sei. Então, a que ponto a gente chegou? Trocar a casa do Senhor por um Netflix? Misericórdia, Senhor. Para tudo. Nós somos evangélicos, nós somos servos, nós sabemos do compromisso que a gente tem na casa do Senhor. Quando que é esse compromisso, irmã? Irmão, você sabe, é quarta-feira, é domingo, é sexta-feira na hora da oração, é terça-feira que tem oração de novo. Misericórdia, nós vamos viver orando. E não ore não para você ver onde é que você vai parar. Tem que orar. Eu gosto muito quando o pastor Osmar fala para ele que ele nunca esqueceu da pessoa que o converteu, que trouxe ele para Jesus. Ele falou assim, irmão, um dia ele chegou para mim e falou assim, ô Osmar, se você não aceitar Jesus, você vai para o quinto dos infernos. Ele falou que ele ficou tão assustado, bispo, ele disse que não dormiu um tempão. E foi atrás do Senhor. Amém.
Então, muitas vezes, eu sinto assim no coração, às vezes minha irmã também fala, nossa, a Leque, né? Nossa, Leque, você tem um jeito de Pedrão. Eu falo, não, vocês que estão acostumados assim, a querer ficar ouvindo, passando mão na cabeça, tal, e tal. Irmãos, assim, aquelas pessoas que frequentam a nossa célula, sabe aquele que trouxe aquela visita? Aquele lá tem que dar papinha, tem que dar coisa, né? Tal, mingauzinho, tetezinho na chupeta, tal, coisa bonita, tal, não sei o quê. Nós todos aqui, a gente não tem ninguém assim, fresco de casa. Tem que comer rabada, coisa com sustância mesmo. Torresmo, tem que ser coisa forte. Nós não podemos, não tem mais, irmãos, não tem mais que passar a mão na cabeça. Não é de crente velho, eu estou dizendo de crente antigo. Né? A pessoa passou assim de um ano de casa, bispo, já tem que grudar no ombro assim, chacoalhar. Porque senão vai ficar aí até quando? Né? Com perdão da expressão, a gente vai ficar sentado aí nessa cadeira, só recebendo, e nada. E fazer que é bom nada, entregar nada. Então, isso é muito egoísmo da nossa parte. Na verdade, irmãos, em nome de Jesus, tudo primeiro é para mim, viu? Talvez nem metade de vocês nem precisem estar ouvindo, ou nem ninguém precisa estar ouvindo tudo isso, mas eu tomo tudo isso para mim. A gente precisa tomar um posicionamento na vida. Amém? Então, voltando, que quem faz milagre é Jesus. Nós não podemos fazer milagre, nós devemos praticar, sim, o ID de Jesus. Podemos sim nos colocar mais à disposição. Eu nunca me esqueci, o bispo pregou uma vez, aliás, bispo, eu até marquei, teve 6 vezes que eu encontrei com o bispo fora da igreja, ou em algum outro lugar, Osasco, Barueri, tal, e as 6 vezes foi só lapada. Eu falei, Senhor Jesus, o homem da lapada foi só cajadada. Mas coisa linda, e eu fui respeitando, eu fui me apaixonando, eu fui me colocando em tudo aquilo que ele falou. A impressão que eu tenho é que ele estava assim, escondidinho, sabe? E sabia tudo, porque tudo aquilo lá era para mim. Anotei um monte de coisa, e uma delas ele falou para nós uma vez, que muita gente, muitos servos do Senhor, diz ter disponibilidade para fazer a obra, mas não tem disposição. Jesus querido, nessa noite o Senhor vai queimar a preguiça do povo da igreja. Ainda essa tarde, estava assim, em lágrimas, eu fiquei assim, muito emocionada quando Deus tocou meu coração para isso, para que a gente não tenha preguiça de fazer as coisas de Deus. Irmãos, não importa o que, a gente tem que fazer. Eu tenho certeza, querido, que se você chegar para Isabel e falar assim, Isabel, posso datilografar alguma coisa? Ela vai arrumar para você fazer. Irmão, posso fazer lacinho em algum lugar? Pode, tem isso aqui. Eu posso limpar umas caixas? Tem isso daqui também. Né? E ela acorda cedo e vem e vai dormir à noite, cuidando, né, para que tudo dê bem no encontro, e com tanta gente tendo disposição para fazer isso e sem disponibilidade. Isso é muito triste, muito. A propósito, minha filha, a semana que vem eu tenho um dia inteiro, se você quiser me usar, você me avisa, em nome de Jesus eu venho para cá e eu tenho um dia inteiro para dedicar. Tem muitos servos, irmãos, que eles querem ficar quietinho. Eles querem chegar, sentar, tomar uma água, um café, vai no banheiro. Se tiver de bom humor, ele dá um glória a Deus. E se ele tiver de mau humor, a língua dele pesa tanto que ele não abre a boca. Nós ficamos 40 minutos, 50 minutos, às vezes 1 hora ouvindo um pregador falar. E não tem coragem de falar assim, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Senhor, obrigado porque o Senhor me trouxe no caminho. Eu não sofri nenhum acidente, meu carro não furou o pneu, eu não fiquei sem gasolina. Senhor, eu não encontrei nenhum salteador pela rua que me berrou, ou não sofri acidente. Não, nem isso o varão agradece. Simplesmente está assim, com aquela cara de paisagem, olhando, né? Nem por dentro fazendo uma oração. Isso é coisa muito triste, irmãos. Muito. Aleluia, Jesus. O segundo ponto é o nosso tempo e a nossa comunhão com Deus. Como está a minha comunhão com Deus? Hoje, a gente tem que perguntar hoje à noite para você. Essa é lição de casa. Podemos definir comunhão com Deus como sendo um grau de intimidade com Deus, como sendo a mais íntima experiência que o homem pode ter. Eu não vou falar de intimidade com Deus desnecessário, amém? Mas nós temos que perguntar isso, como é que está a sua intimidade com Deus? Viver uma vida de profunda amizade com o Criador ao passo
com o Criador, ao passo de ser conhecido como amigo de Deus, como Abraão em Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegis de Abraão, meu amigo. Então, que coisa linda, né? Amigo. Isso é intimidade. Irmão, será que como chamamos de servos, nós, né, somos chamados de servos do Senhor, a gente tem tido uma vida de comunhão com Deus de verdade? Nós temos feito, ou nós só temos feito muita cobrança a Deus. Já acorda cobrando, do tipo assim, ó, por que eu ainda não recebi tal bênção? Por que eu não troquei de carro? Por que eu não fechei essa venda? Por que eu não recebi essa cura? Por que eu não fui promovido? Por que eu ainda não fui separada para obreiro, para obreira? Por que Isabel não me chama mais para me ajudar? Por que o bispo não... Por quê? Por quê? E por quê? Será que o nosso questionamento tem sido só esse? A gente perde o nosso tempo precioso fazendo esse tipo de cobrança para Deus? Calma, chega lá para o bispo e pergunta. Não é? Tem celular dele, chega para ela e pergunta: minha irmã, por favor, me usa, eu estou aqui. A gente vive pedindo ao Senhor: Senhor, me usa, me usa, me usa, me usa, Senhor, me usa. E quando vem uma situação difícil, o que é isso, meu Deus? Também não precisava tanto. O que é? Você quer ser usado ou não quer ser usado? Então tem que falar direitinho, né? Senhor, me usa, né? Usa alguém para me convidar para ir para a praia, ficar um mês lá, queimando a pestana no sol, tal, morrer de insolação. Fala isso, né? Mas quando Deus quer te usar de verdade, quando Deus está querendo te usar, você já começa a pensar assim: nossa, o bispo não enxerga outro, parece que mirou só em mim. Irmã, quem dera, né? Quem dera, se o bispo está te chamando, se ele está precisando de você, é porque o Senhor tocou o coração. Vá lá, chama aquele servo valoroso, o irmão Júnior, chama lá, né, o Mateus, chama lá a Denise. Que bom isso, porque tem gente que é esquecido. Por que está esquecido? Essa é outra administração. Não vamos falar sobre isso agora. Mas o importante é você ficar feliz quando ele te usar. Às vezes, nós pedimos coisas para Deus que só vai nos beneficiar, né? E esse tipo de bênção demora mais para chegar. Já falei isso uma vez, mas é bom lembrar, né? Você precisa pedir coisas para Deus que vá te dar condições de ajudar, de ser útil. Pedir só para você, isso é muito difícil, é muito complicado. Existem, meus irmãos, alguns pontos para que você viva assim em comunhão com Deus. O primeiro ponto é: você tem que ter confiança no Senhor. A nossa vida passa a ter uma firmeza do monte Sião que não se abala. Isso está em Salmos 125, 1 e 2. Seja submisso ao Deus soberano. Dessa forma, o Senhor Deus endireita todas as nossas veredas e nos guia pelos caminhos certos, por amor do teu nome. Isso também está em Salmo 23, 1. Adore a Deus com todos os seus bens. Isso está em Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias e toda a tua renda. A esse mandamento corresponde uma promessa: se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinhos os teus lagares. Em Provérbios 3:10. Essa promessa é reiterada em Malaquias 3:10, que nos desafia a fazer uma prova do Senhor. Mas tudo isso, irmãos, deve servir para a gente como um estímulo para a nossa felicidade, e não como um incentivo para um ato interesseiro de adoração. Os irmãos entenderam? Amém, Jesus. Já disse alguém que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Nossa contribuição na casa do Senhor deve ser um ato de fé, de culto, de gratidão por todas as bênçãos que já recebemos e o reconhecimento prático da soberania de Deus. Amém? Mantenha uma vida disciplinada. Em Provérbios 3:11 diz assim: Filho meu, não rejeiteis a correção do Senhor, nem te enoje da sua correção. Sem disciplina não há prosperidade em nenhuma área da nossa vida. O bispo pegou aqui um tempo atrás sobre isso, que você precisa ter disciplina,
na sua vida, para que você seja uma pessoa abençoada. O motivo dessa submissão é que somos filhos do Senhor, em Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai e o filho a quem quer bem. E para encerrar o ponto, o nosso o último tópico, é o nosso tempo, a nossa vida e a consagração de Deus. Hoje em dia, irmãos, para assumir uma vida de consagração perante o Senhor Jesus, é muito difícil, é um desafio. Porque todas as coisas no mundo nos faz andar do lado ao contrário, nos faz pensar, nos faz desejar ao contrário do que pede, do que diz a palavra do Senhor. Mas nós, servos do Senhor, precisamos assumir uma vida de renúncia perante Deus, deixando tudo que nos leva a pecar e viver uma vida de santidade perante o Senhor, com o Senhor. Segue uns pontos que nós precisamos ter em mente para que possamos ter essa vida de santidade perante Deus, para que a gente possa ficar firme. Como que é, irmã? A gente precisa ter uma vida de sacrifício. Nós devemos praticar o jejum e encarar as nossas dificuldades como sacrifício e oferta a Deus. E não abrir o nosso coração para murmuração. Outro ponto é a gente tem que ter uma vida de oração. A oração é um meio de nos comunicarmos a Deus. E precisamos muito buscar essa intimidade com Deus através da oração. Às vezes a gente tem alguma dificuldade ou tem algum problema e acaba se abrindo assim com o irmão do lado. Uma coisa é você desabafar, outra coisa bem diferente é você orar. Orar mesmo, sabe? Orar assim, de sair lágrima do olho, de sair raio do nariz. Orar de chorar, falar: Senhor, eu estou aqui, papai. Até 2 minutos atrás era aquela velha mulher, mas eu estou aqui para o Senhor me consertar. Faz, papai querido, faz um vaso novo, Senhor. Eu estou aqui para isso. Dessa maneira, se entregar sem reservas para o Senhor. Sem reserva nenhuma. Máscara a gente pode usar no dia a dia, não é? Chega no trabalho, não está de bom humor, mas o bispo pergunta: tudo bem? Tudo ótimo, bispão. Mentira, está morrendo por dentro, está cheio de problema. Então usa máscara para enganar quem? Não vai dizer que você vai sair, né, atropelando todo mundo, mas assim, tem certas máscaras que as pessoas usam, mas com Deus você não precisa, não pode, não deve, porque Ele te conhece indo e vindo. Só conversa com Ele. Santidade provada. Quanto mais o tempo passa na vida do cristão, as dificuldades vão aparecendo. E é assim mesmo, é normal. Mas o tempo vai nos fortalecendo para que a gente consiga ser cada dia mais fiel em e com Jesus. Fora isso, não tem jeito. Você não vai conseguir ficar fortinho de jeito nenhum. Vai começar a cambalear. Que nem bebê quando começa a andar, não dá aquele espacinho meio assim esquisito. Longe do Senhor é esse espacinho que você vai dar. Não tem saída. E a gente nem quer, né, irmãos? O que nós queremos e precisamos é estar mesmo bem presente na vida de Deus. Nos afastar do mal. Apenas com Jesus somos mais que vencedores. Mas neste mundo existem várias formas do mal querer destruir a nossa caminhada. A TV, a internet, a droga, o álcool. Bom mesmo é estarmos na presença do Senhor e estar com Ele no coração. Uma vida apostólica. Precisamos nos colocar à disposição para servir e praticar o ID do Senhor. Temos o dever de servir a Deus, ao próximo, e de estarmos sempre nos preparando para a volta de Cristo. Tem que lembrar isso. O Senhor vai voltar. Não podemos ser pegos desprevenidos de jeito nenhum. E o Senhor vai voltar, irmãos. Vai voltar. Amar, amar e amar, como Jesus nos amou, sem reservas e sem medo. Perdoar. O perdão faz bem, querido, para quem libera. Se você fez uma besteirona, vai lá e pede perdão para o seu irmão. Se ele não quiser te perdoar, o problema é dele. O importante é você pedir perdão para ele. Irmão, me perdoa em nome de Jesus. Eu errei, eu pequei, enfim, me perdoa. Olho duro nele, olho no olho, para ele sentir que é verdadeiro, que você está sendo sincero. E depois se libera disso também. Porque é uma coisa muito difícil, irmãos, é a gente se perdoar. É difícil demais. A gente tem essa dificuldade. Quando é o outro, quem foi? Foi fulano, e foi ciclano, e tal. Quem foi? Fui eu mesmo. Como que eu fui fazer isso? E demora para se perdoar. Não, você é filho de Deus. Deus te perdoou, se perdoe também. Comece vida nova a partir de hoje.
Esquece o passado, o que passou, passou, o nome já fala passou, e o amanhã pode jamais chegar. Hoje é importante, hoje a gente ainda tem muito tempo de falar com o Senhor. Hoje até meia-noite, que é hoje, ainda dá tempo de você dobrar o seu joelhinho, ou não dobre que nem eu, ore sentado mesmo, perdão, ou então ore em pé, ore deitado, se você for bem forte. É arriscado, mas ore. Ore no chuveiro, na cozinha. Entra na sua casa já, sabe, ungindo as paredes. Olha, eu vim trazer essa bênção aqui, porque eu fui no culto. O que você leva quando você sai do culto? Bênção do Senhor. Você só leva o Espírito Santo, o anjo está tudo com você. Vai chegando, vai tocando. Vai lá no quarto da sua irmã que não quis vir. Não precisa dela ver, não. Ou então ela vendo mesmo, toca, eu te abençoo em nome de Jesus. Recebe em nome do Senhor e tal, e tal. E vai abençoando a sua casa. Você tem poder para isso. Jesus te deu o poder para isso. Então era esse, irmãos, a mensagem que tinha para essa noite. Desculpa se eu falei muito rápido, às vezes, como eu disse, eu me empolgo assim, né? E eu tenho consciência disso, da responsabilidade que é estar aqui em cima. Eu agradeço muito a oportunidade, eu espero que tenha servido para os irmãos de alguma forma, amém? Os aplausos vão para o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, querido.